Boa tarde! Boa tarde no nosso encontro semanal, onde a gente vai fazer um grande bate-papo sobre as carências nutricionais e o impacto no desenvolvimento do seu filho. Sim, eu sei que você é uma mãe que está aqui, está preocupada com a saúde do seu filho. É prioridade a saúde do seu filho, assim como é a minha prioridade. Então, cuidar da alimentação da minha filha, estar com ela, né, na alimentação do dia a dia, é o que faz a diferença. E eu sei que você tem medo quando você olha para um prato do seu filho que não tem nada colorido. Quando você olha para o prato do seu filho que não tem os alimentos saudáveis. Ou quando você faz o alimento saudável e coloca para o seu filho, qual é o seu medo? Da recusa do seu filho. Ou você sabe que ele já vai recusar, porque ele já recusa mesmo devido à seletividade alimentar, ou porque você não está sabendo apresentar este alimento para o seu filho de uma forma que o motive. Isso é um fator muito importante. Como está a sua motivação e o seu incentivo para a alimentação do seu filho? Você está achando que ele é um mini adulto, que ele senta e come assim maravilhosamente bem, sem levantar, sem pular, sem se mexer, e aí dá tudo certo na alimentação? Ele é uma criança e cada criança com a sua faixa etária, com a sua maturidade, tem o seu comportamento. Então, mamãe, eu tenho certeza que a alimentação do seu filho é a sua prioridade, assim como a minha. Você não quer que o seu filho tenha carências nutricionais ou perdas vitamínicas. Você não quer olhar para o seu filho sinal de uma desnutrição, ou até mesmo que o seu filho esteja com peso adequado ou acima do peso, mas que os exames não estão nada bons. E aí vem o puxão de orelha do médico pediatra, e aí vem um puxão de orelha dos profissionais que estão com você, porque sobrecarrega na gente uma culpa materna. Sobrecarrega na gente essa culpa materna de pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou dando comida para o meu filho apenas para encher a barriguinha dele, eu estou nutrindo o meu filho. Estou de olho aqui na equipe também, se eles vão estar me passando alguma informação, seja alguma dúvida que eu não tenha visto aqui nos comentários, e você pode tirar a sua dúvida comigo. A sua dúvida aqui ela é muito bem-vinda, porque quando você compartilha qual é a sua dor, eu te entendo, posso te ajudar, e outras mamães também se sentem mais aliviadas, porque é uma dor que pode ser comum às outras mamães. Eu vou te explicar de forma clara e principalmente de forma segura, esses impactos na saúde do seu filho. Esses impactos onde você não quer que aconteça e você está aqui para a gente poder justamente evitar. Quando o seu filho, né, até come, você acredita que mais ou menos, porque sempre tem uma criança mais difícil para comer. Então você fala, meu filho come arroz, feijão e franguinho, então tá bom. Pelo menos ele faz um almoço, mas não tem um lanche da tarde adequado, não tem volume e qualidade adequados ao longo do dia. Então não adianta só comer um arroz, feijão e frango. O meu filho come todas as frutas, tá ótimo, só não come legumes. Como tá ótimo? Ótimo sim, ele comer as frutas, mas não tá tudo ótimo. Ele também precisa da variedade de legumes. Você vai entender comigo que cada alimento, né, ele tem as suas propriedades nutricionais. Cada alimento ele tem a sua vitamina em maior quantidade, tanto que eles se apresentam de cores diferentes. Então, tudo que você sente hoje, mamãe, é verdadeiro, é real, e você tem sim que se preocupar com a saúde do seu filho e com as carências nutricionais. Se você tem um filho que recusa comida, que é um filho seletivo na alimentação, você não pode descansar. Quando crescer, come. Porque fulano da minha família também era igualzinho. Porque o médico falou que isso é só uma fase. Essa fase pode custar a saúde do seu filho. Quando é criança, eu costumo dizer que tudo se resolve, tudo se ajeita, o corpo vai dando um jeitinho, as carências nutricionais ficam mascaradas, ficam escondidas, porque a criança não sente dor. Então, uma deficiência de vitamina B12 clássica, assim, ela não dá uma dor para o seu filho, como ele bater com o joelho, como ele bater com uma cabeça, como ele comer uma comida estragada e a barriga doer. Então, ela não dá uma dor. E a ausência de dor, para muita gente, significa que é ter saúde. E não.
A ausência de dor não significa ter saúde, porque quantos pacientes eu tenho? Hoje, eu fiz um atendimento de uma criança com uma glicose elevada, o açúcar no sangue elevado. Uma criança de 5 anos com açúcar no sangue elevado. E o médico pediu para encaminhar para o nutricionista e a mãe disse que não é a primeira vez. Que quando teve menorzinho, a mãe tirou um açúcar, fez aquelas coisinhas ali, tirou um biscoito ou outro e parece ter dado certo, mas a conduta não foi mantida. E a criança apresenta agora novamente um quadro de hiperglicemia. Então, quando você pensa isso, levando para o lado das nossas vitaminas, que é o nosso assunto de hoje, as carências nutricionais, essa criança com baixa de B12, com baixa de vitamina D, vai apresentar consequências. Talvez não seja agora, com 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, que seja com 12, que sejam com 15, que seja na vida adulta. Mas eu não posso deixar com que você se acostume com essas alterações achando que vai passar. Sabe, você não tá aqui acreditando que vai dar tudo certo se eu não fizer o caminho certo. E eu tenho uma frase comigo que quem já me segue há bastante tempo, já assim, acho que falam que se ouvir essa frase já sabe que sou eu. Eu falo que se você tem um resultado hoje que não tá bom, uma carência nutricional, um filho desanimado, um filho com baixo rendimento escolar, um filho com uma qualidade de sono péssima, com um intestino ruim, a gente tem que ir no banheiro todo dia. Seu filho não pode ficar 2, 3 dias sem fazer número 2 no banheiro. Não pode. Ah, Jaque, mas ele é assim desde que ele é bebê. Desde que ele é bebê, ele precisava ter sido tratado. Então, ele não pode. Então, tudo quando você fala rendimento escolar, funcionamento do intestino, qualidade do sono, tudo isso não tá bom, é o resultado que você tá colhendo. Então, porque esse caminho que você tá fazendo não tá bom. Quando eu falo você, mamãe, é o entorno familiar, é a escola, é quem está com a criança. Não é você, mãe, é responsável do mundo. Então, o resultado tá ruim porque o caminho tá ruim. Agora eu quero um resultado diferente. O que eu preciso fazer? Um caminho diferente. Porque eu não vou conseguir chegar nesse resultado diferente fazendo o mesmo caminho. O seu filho tá com deficiência de vitamina B12. Você não vai conseguir que essa deficiência melhore se você não enriquecer a alimentação e se você não fizer a suplementação prescrita por um profissional. Não vai. Porque se ele tem carência de B12 é porque certamente determinado grupo alimentar ele não come. Ou ele come pouco ou insuficiente. E aí vai continuar insuficiente. E vou te contar, só vai piorar. Porque a criança não vai ter a maturidade da mudança. Seu filho, vou dizer nunca, com 2 ou 3 anos vai falar, mamãe, me dá cenoura, que cenoura é um alimento rico em vitamina A. E eu preciso para os meus olhos, mamãe, porque os meus olhos estão fraquinhos. Nunca isso vai existir. E aí o conhecimento é nosso, mamãe. Eu tenho tanto orgulho de dizer que o conhecimento é nosso, que a busca de ajuda é nossa, que nós vamos transformar a alimentação dos nossos filhos. Isso me orgulha demais. Mas as mamães acham que não. Muitas delas acham que é um peso. Ai, tem que fazer almoço pro meu filho. Ai, vou ter que fazer a lancheira do colégio. Ai, meu Deus, não aguento mais. O que eu faço hoje para essa criança comer? Acha um peso. Então, esse é o primeiro passo. Enquanto eu for um peso para você, um peso vai ser. Porque eu não posso mudar isso em você, a não ser te ensinar a ter esse prazer em alimentar o seu filho. É difícil o dia de todo mundo, o meu também. Não estou o dia inteiro na cozinha, não estou fazendo 10 receitas mirabolantes. Eu não estou aqui para complicar a sua vida, pelo contrário. Eu estou aqui para facilitar, mas sabendo que esse facilitado é a gente se mexer, não é sentada no sofá. Então, mamãe, de forma bem clara e segura, você já tem a certeza que o que o seu filho come impacta na saúde dele. O que o seu filho come é a matéria-prima para o desenvolvimento dele. O que ele come, seja colorido ou não, está ali plantando um futuro para o seu filho. E a pergunta que eu te falo é, qual é o futuro que você quer para o seu filho? Conversem comigo. Conversa comigo.
E entendo muito bem você, Nildinha. Não é normal. Não é esperado, não é fisiológico. A gente não nasceu para poder ficar com fezes presas dentro da gente. Nós temos em média 7 metros de intestino. 7 metros. É uma casa de 2 andares enroladinho dentro do nosso abdômen. Se os alimentos não tiverem mastigação adequada, a deglutição, que é o engolir adequado, uma boa produção de ácido gástrico no intestino, uma boa produção de enzimas pancreáticas no fígado, no pâncreas, enzimas pancreáticas, eu falei do fígado, enzimas pancreáticas vindas do pâncreas, enzimas hepáticas vindas do fígado e um bom consumo de água, as fezes não vão sair. Ou sairão ressecadas, endurecidas, machucando, doendo e sangrando. Então, o que você pode fazer, a gente conversa no privado, mas é inicialmente implantar uma rotina alimentar e diante dessa rotina alimentar, com os horários previstos, é mexer na qualidade. Sim, qualidade alimentar. O quanto de colorido você está comendo, o quanto de água você está bebendo, o quanto de fibras você consome. Porque fibras são ótimas, em excesso não faz bem, sem água não faz bem. Então, Nildinha, não dá para dar uma fórmula aqui, né, de bolo, faz isso, porque as questões elas são muito individuais. Você tem gastrite, a gastrite é uma outra condição de saúde que a gente tem que estar vigiando. Tem até suplementação maravilhosa para gastrite. Manda manipular umas cápsulazinhas ali que vão conter os nutrientes que aliviam, né? Os nutrientes que aliviam estas dores e principalmente que curam a gastrite, porque ela tem cura. Então, Nildinha, a gente tem bastante papo para conversar, mas vamos para a implantação da rotina saudável. Aqui todas que estão conversando comigo, né, todas que chegaram presentes nessa aula, quero que vocês possam falar uma dor que vocês sentem com relação à alimentação da sua criança, ou não seja o filho, seja um vizinho, sobrinho, um afilhado, seja aqui uma professora. Sabe que eu tenho uma professora que ela marcou consulta comigo para ir sozinha. Ela falou, tô aqui porque eu não aguento mais, eu tenho um aluno XYZ, eu quero poder ajudá-lo, mas a mãe não escuta, a mãe acha que vai passar. E a criança, né, no comportamento escolar, eu tô vendo, tá cada vez mais recolhido, cada vez mais fechado. E eu não sei como que eu vou ajudá-lo, porque ele não toca na lancheira escolar, ele não come. E aí ela foi, olha que mulher humana. Ela foi a uma consulta comigo para se preparar melhor para ajudar o aluno dela. E é claro que eu tenho que te contar que eles estão ótimos. A professora é feliz da vida pelo conhecimento adquirido, por ter conseguido conduzir a criança, e a criança lancha na escola. Muito bom, né? E não só lancha, né? As refeições são feitas na escola, como vai para o refeitório, como almoça, como janta. Nossa, ela tá mega feliz e eu também, né? Que eu pude ser o veículo, eu pude ser um veículo de comunicação para essa mulher estar mais capacitada a ajudar o seu aluno. Então, quando eu falo para você que tá aqui, né, seja para sua criança, para uma criança de outra pessoa, você vai ser um grande veículo de comunicação. Você vai aprender para ensinar. Inclusive, é o meu trabalho, ensinar para as mães, porque essas mães aprendem comigo para ensinar os seus filhos. Eu não tô com você todos os dias, eu não tô dentro da sua casa, mas você, com o que eu faço com a minha filha, e é idêntico, eu não guardo segredo nenhum. O meu curso, o meu programa, que chama Mães que Sabem Nutrir, o meu programa MSN é a minha casa. As aulas são dentro da minha casa, as aulas são na minha cozinha, a prática é com a prática do pratinho de comida da minha filha, as aulas como com a minha filha, cozinho com a minha filha, provo com a minha filha, tudo para você. Eu só não falo que é em tempo real porque eu não faço, né, uma live 24 horas por dia, eu tô fazendo nesse minuto com você. Então, mamãe, quando você tá aqui, eu sei que o seu filho pode ter alguns sinais, cansaço fora do normal, queda de cabelo. Criança não tem que perder cabelo assim, puxar a escova e sair um montante de cabelo na escova. Ah, porque o cabelo da minha filha é crespo. Tudo bem ser crespo. Tudo bem ter uma perda natural de todos os seres humanos por dia de fios de cabelo.
mais trouxa de cabelo. Não, nunca, nem para o adulto. Então, seu filho pode ter baixo ganho de peso, pode ter baixa estatura. Como é preocupante, se você soubesse como é preocupante uma criança com baixa estatura. É uma deficiência clara de nutrientes. Ah, já que meu filho é pequeno, claro que eu vou avaliar a estatura dos pais, o ganho de peso dessa criança. Agora, uma criança que só engorda e não cresce, tá comendo. Mas tá comendo o quê? Ele não tá se nutrindo. Mas aí, eu e você, que somos os adultos que vamos mudar. Senão, você já sabe, resultado ruim que você tá tendo é do caminho que você tá fazendo. Eu quero um resultado diferente, eu preciso de um caminho diferente. Caminhos iguais não levam a esse lugar. Então, quando você tem o seu filho que apresenta já sinais, uma olheira profunda, um escurecimento abaixo dos olhos, uma irritabilidade. Como as crianças estão irritadas, né? Eu já fiz até uma live sobre isso. Seu filho anda irritado demais, acorda irritado demais, pensa se isso é normal. Gente, não é normal. Você tem que parar para pensar que o mundo tá corrido, o mundo tá difícil, o mundo tá muito exigente, mas eu não posso normalizar o que não é normal. Uma criança não tem motivos para acordar irritada. Não tem. Não paga boleto, não paga aluguel, não paga nada. Não tem. Não tem motivos para acordar irritada. O acordar irritada é um não descanso. Ele só deitou na cama e fechou o olho. Mas o corpo dele não estava preparado para o descanso. E isso é alimentação. O que essa criança comeu durante o dia, o que essa criança comeu antes de dormir, para ela poder dormir em condições adequadas. As carências nutricionais, elas são claras e evidentes em nutrição. Nós somos o que nós comemos. Tudo bem uma mãe ou outra aqui pensar, Jaque, mas eu não como gordura e o meu colesterol tá alto. É porque realmente não é gordura. Jaque, só de pensar em comer eu já engordo. O adulto, ele tem um metabolismo muito diferente do da criança. O metabolismo da criança é aquele metabolismo puro. Eu falo que sincero, ingênuo, natural. Pronto. Metabolismo natural daquela serzinho que nasceu e que está aprendendo conforme vai crescendo. Um bebê, ele não mama além da conta. Um bebê pode estar chorando. Se você botar uma mamadeira, o peito na boca dele, se não é para mamar, ele não vai mamar. É uma fraldinha molhada, é um desconforto querendo arrotar, é uma etiqueta da roupa, é qualquer coisa para esse bebê que não seja mamar. Mas a mãe vai com uma mamadeira, com um peito, porque não sabe ainda aquele sinal da criança, porque o bebê é muito pequeno, é um recém-nascido, talvez. O bebê não mama. Engraçado, né? Nasceu para mamar, você bota a mamadeira, eu já vi. Não a minha filha, mas outras crianças, escorre leite assim na boca, a bebê engasga e não mama. Olha que metabolismo. Olha que sistema complexo e natural e limpo. Não é o nosso. Como que é o nosso? Passou em frente uma torteirinha, pode estar com fome ou sem fome, eu vou entrar para comer. Foi numa festinha, já comeu salgadinho, veio o jantar, vai no buffet do jantar, vem o bolo, vai no bolo, vem os docinhos bem casado, vai no doce. Verdade ou não? Conta pra mim. Você que tá aqui ao vivo, somos muitos ao vivo. E você não conversando comigo, eu não sei como é que tá a sua percepção sobre a nossa live. Eu não sei se você tá gostando, se você tá fazendo sentido pra você, se você entende que realmente as coisas que eu tô dizendo aqui, muitas delas, ou quase todas, se encaixam no seu dia a dia. Conta pra mim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Que você tem um filho que adoece facilmente. Eu recebi ontem e hoje, uma criança ontem, uma criança hoje, que estão indo para o 2º e 3º resfriado no mesmo mês. No mesmo mês que eu digo assim, tudo bem que já dezembro começou agora dia 5, mas considera de 5 de novembro a 5 de dezembro, sabe? Não é só 5 dias de dezembro. Considera assim, meados lá
de novembro para meados de dezembro. É uma dura realidade, né, Dayana? Eu sei, porque tudo que eu converso com você aqui, vocês todas que estão, é da minha prática clínica. Eu sou nutricionista já há 17 anos. Então, assim, a minha decisão hoje por cuidar da saúde infantil é por saber que é aí. É nessa construção de hábito saudável, é nesse ritmo, é nessa rotina que a gente cria um adulto melhor. Porque lá na ponta, quando eu fazia atendimento somente para adultos ou para idosos, eu só tratava problemas. Só tratava problemas, aquele que já está com colesterol alto, com diabetes, com obesidade, com pedra nos rins, com gordura no fígado. E eu vivia apagando incêndio em cima de incêndio, porque eram todos já com condições de saúde prejudicadas, sabe? Hoje não. Hoje eu tenho crianças que sim, mesmo que exista recusa alimentar, é uma recusa alimentar que eu moldo. Hoje eu tive uma menininha pela primeira vez comendo comigo cereja. Que riqueza, né? É incrível. E eu tive o compromisso com outro menininho, que foi a consulta online, dele comer uva, que ele falou que não gosta. E a mãe dele falou assim, ele comia muito quando era bebê. Quando era bebezinho, eu dava, comia, e ele ficou assim olhando, sabe? E aí na consulta online, eu comia uva, ele escolhia. Agora é verde, eu mordia uma verde. Eu falava, agora roxa. Ele fazia os movimentos da boquinha comigo. Eu fazia assim para comer, ele tava de boquinha aberta no vídeo. Porque ele se comunicou, se conectou, interagiu comigo e vai ter o compromisso de comer a uva. Eu ainda não sei quando que a mamãe dele vai comprar, que ela não tinha uva naquele instante. Olha só, Dayana, seu filho não come nenhum tipo de carne, ele tem 2 anos. É importante, se você é o hábito da família, sim, ofertar para ele. Se é uma decisão, né? Minha família é vegana, a gente tem que abordar uma família vegana. Mas pelo que eu percebi de você, você gostaria até que ele comesse, né? E ele deve comer. A proteína é a base da nossa alimentação, não é o carboidrato. É a proteína e a gordura boa. Das fontes de frutas gordurosas, como coco, abacate, da fonte de azeite e de outras, né? Outros alimentos gordurosos bons. Óleo de soja, de cozinha refinado, de algodão, de canola, de girassol, não. Ó, que a gente já tá falando de dietoterapia, a gente já tá falando de alimentos. Então, Dayana, vamos conversar no privado e aí eu tô à sua disposição, né? Se você desejar um atendimento online, um atendimento que seja individual à sua criança, com uma estratégia individual, esse trabalho eu sou apaixonada pela permissão que as famílias me dão, né, de cuidar da saúde do seu bem maior, que são os seus filhos. Então, você me dá essa permissão de cuidar da saúde do seu filho, de criar uma estratégia com você, que vai ao encontro, né, exatamente do que você precisa, que é nutrição. E as consequências que vêm de uma deficiência de vitaminas pela ausência da carne. Quando, repito, é uma família vegana, as estratégias são para essa família vegana. E não é porque não come carne que vai ter problemas, mas eu preciso de um quebra-cabeça inteligente aí. Não dá só para ter tirado carne do cardápio, porque ele não come mesmo, e aí, o que eu faço? Espero? Dayana, não espera não. Ele precisa de carne, principalmente sendo o hábito da família, ele vendo essa família comer carne. Qual a estratégia que você vai utilizar certa que vai fazer a diferença aí na sua casa? Então, mamãe, a gente estava falando lá, carências nutricionais e impactos na saúde. O quanto eu já falei sobre esse assunto. O quanto eu já citei aqui diversas vitaminas, e isso é só a pontinha do iceberg, né? A famosa pontinha do iceberg, que é um imenso bloco de gelo abaixo do mar, de fatores que o seu filho pode vir a ter. O quanto o seu filho hoje, né, que a irritabilidade está presente, o rendimento escolar também. E ainda te conto mais. No rendimento escolar, o seu filho não está conseguindo acompanhar a turma, você vai colocando um reforço escolar. Não, esse menino está precisando de aula particular. Como é que chama? Aula particular tem outro nome que me falaram agora, tão bonitinho. Esclarecedora? É um nome assim, que eu achei tão bonitinho, eu falei, Foi uma paciente minha lá do Nordeste que me falou esse nome. Acho que é esclarecedora.
é aqui essa professora de particular, sabe? A gente chama aqui na minha cidade de aula particular, professora particular ou aula de reforço, né? E essa família acho que chama esclarecedora, a professora extra. E aí você vai e coloca o seu filho numa aula extra. Então ele sai do colégio, que seja ali de 1 às 5. No dia seguinte, 9 da manhã, ele tá com a professora de 9 às 11. Só para almoçar e engrena no colégio de novo. Nossa, a cabecinha do seu filho tá mil. Porque ele não tá conseguindo acompanhar a escola, porque ele não tá bem alimentado, não tá bem nutrido. Aí você bota num reforço escolar que vai sugar o cérebro do seu filho demais. O seu filho não só não vai dar conta no colégio, como não vai dar conta na professora dele. Só que eu sei que as notas melhoram. As notas melhoram porque eu tenho uma professora em cima daquele ponto que a criança tá ruim. Uma conta de divisão. A professora fica focada na conta de divisão. Mas o entorno do seu filho tá muito pesado. O relacionamento social fica mais pesado. Essa criança, ela passa a ter atitudes no colégio, como um empurrar. Ele não sabe tomar decisão. Seu filho está tão sugado pelo aprendizado, sem estar bem alimentado, que ele começa a espalhar irritabilidade para todo lado. Eu tenho uma mãe que falou para mim, falou, já que meu filho é uma bênção, mas ele tá irritado. Ele falou assim, se fosse mulher, eu ia falar que tá naqueles dias. E nem tem idade para isso, porque é uma criança de 5 anos. Eu falei, então, essa irritabilidade não é normal. Tem uma causa nutricional, ponto. Isso é fato. Então, vai ter que ter um histórico da alimentação dessa criança, vai ter que ter um acompanhamento com essa criança para poder identificar o que é que está acontecendo. E ela já ouviu falar inúmeras vezes, isso vai passar, isso é uma fase, esse menino é genioso. E esse menino aí, ó, é genioso, por isso que ele tá desse jeito. E não tá genioso. Claro que ele pode ser um menino decidido, forte, mas não é um genioso porque ele quer. Ele também não sabe o que está acontecendo, ele também está com as funções dele toda desordenada, porque ele está sobrecarregado. Enquanto você manda ainda mais, ó, vamos ter atenção, na professora particular, você manda mais um lanchinho para ele, que é um leitinho industrializado cheio de açúcar, é mais um pacotinho de biscoito, é mais um iogurte colorido com corantes, nananana. Não, corantes, estabilizantes, conservantes, é isso que faz parte dos ingredientes dos iogurtes coloridos. Se não é o iogurte natural, não dê. Você ouviu? Se você não for dar o iogurte natural para o seu filho, que é um potinho de leite e fermento, sem açúcar e sem mais nada, não dê. Dê água, é melhor. Parece mentira, né? É melhor você dar água ao seu filho do que você dar um iogurte cheio de sabor. Porque é extrato idêntico ao de morango, aroma de morango, conservante nananã e tal, estabilizante tal e prazo de validade. Passou daquele prazo, aquilo nem mosquito vai querer pousar. Então, mamãe, entende? Entende como a nutrição, ela é o centro? E eu não vou ter como falar da saúde do seu filho sem falar de nutrição, sem falar de imunidade. Eu citei aqui alguns fatores, olha só. Quando a restrição de alimentos acontece repetidamente para o seu filho, então seu filho não come alimento verde, ponto. Já que esse menino não come, vamos falar aqui do rapazinho que estava com a mamãe na nossa live, meu filho não come carne, não come. Então essa repetição está acontecendo, a recusa está repetitiva. Olha só, o organismo está sem a matéria-prima, está lá sem o ferro, sem a B12, sem o ácido fólico. O que acontece? Crescimento do seu filho fica reduzido ou paralisado. Eu tive uma criança que no ano inteiro ela cresceu 2 centímetros, isso é um absurdo. Esse pediatra já tinha que ter tomado uma decisão com essa mãe. Porque não tem como você ficar com uma criança em pleno desenvolvimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o estirão da puberdade, o crescimento acontece. No ano, crescer 2 centímetros, vários meses ele não cresceu nada.
E essa mãe, claro, confiando nesse profissional, não tomou uma atitude. Esse profissional desatualizado não se mexeu. E quando essa criança chegou para mim, ela chegou nesse estágio de ganhando peso e não crescendo. Então tá aqui, ó, no relatório que eu fiz para você. O organismo do seu filho sem a matéria-prima adequada, ele cresce de forma insuficiente ou para de crescer. Fortalecer ossos e músculos não acontece. Não tem o cálcio, não tem o cobre, não tem nenhum nutriente para o fortalecimento de ossos e músculos. A construção da imunidade prejudicada. Eu tô com 2 exemplos para você de atendimento ontem e hoje de crianças que dentro de um mês, um está no segundo, o outro está no terceiro resfriado e com uso de antibiótico. Ah, Jaque, mas resfriado não dá uso de antibiótico, mas a médica prescreveu. E a mãe teve que dar, porque vai não dar um antibiótico e essa criança piora. Então, é isso que acontece. O desenvolvimento do cérebro prejudicado. Acabei de falar. Como está o rendimento escolar, como está o seu filho na escola, como está a matéria-prima do seu filho. E regular as emoções e energia diária. Eu sei que criança tem energia para dar e vender. Eu tenho certeza que o seu filho, mesmo que ele não coma verduras, frutas e legumes, ele tá com energia. Mas é uma energia que engana. É aquela energia que não deixa o seu filho descansar por conta de um cérebro muito confuso. É aquela energia descoordenada, que é uma criança que empurra muito, é uma criança que cai muito porque corre e tá sem equilíbrio. Entende uma energia de... Não sei se você consegue entender, se você já viu isso no sentido. Eu falo quando você consegue entender, é se você já viu isso na prática. Eu já, né? Por lidar com muitas crianças, eu tenho mais de 5.000 famílias de atendimentos. Eu falo até que hoje já deve ser mais de 6.000, vou contar. Nos meus arquivos, né? E aí essa criança tem uma energia diferenciada, daquela energia vital, natural, de uma criança rosada, corada, realmente querendo brincar, de uma criança que quer brincar, mas ao correr ela fadiga muito rápido. Uma criança que corre, 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 você pede para ficar parada, fica se mexendo muito. Não é normal, mãe, não é normal. Eu preciso que agora na nossa live você vá para um exame de consciência, de pensar assim, tá, já que me ensinou tanto nessa live, eu preciso colocar em prática. A minha live é uma live prática, ela tem dever de casa. E o seu dever de casa é fazer um exame de consciência do comportamento do seu filho. Será que tem irritabilidade? Será que tem insônia? Claro que a insônia não é ficar a noite inteira sem dormir igual um adulto. Tem um sono pesado, tem um xixi de cor escuro, tem o número 2 que não vai todo dia ao banheiro, tem uma barriguinha inchada. O que tem o seu filho que não é normal, porque os outros normalizam? Mas você é muito mais capacitada. Você está com conhecimento aqui, ao vivo comigo, para você não cair nessa cilada. Não, você não vai cair nessa cilada de que tá tudo bem e vai uma fase que vai passar. Busque ajuda. Aqui teve uma mamãe que falou, quem tem intolerância à lactose pode consumir iogurte natural. Nildinha, tem iogurte natural sem lactose, mas ainda assim, alguns pacientes, eles reagem a esse restinho de lactose lá dentro. E tem os iogurtes naturais vegetais, né? Iogurte natural de castanha, iogurte natural de amêndoas, que são também só bebidas e fermentos lácteos, né? E que você não tem a presença da lactose ali, porque eu tô falando de uma bebida de origem vegetal. A lactose é o açúcar do leite, tá bom? Então, e lembrando que bebida vegetal não é leite, né? A gente fala leite de soja, leite de amêndoa, mas leite é um alimento que é extraído de uma glândula mamária. E a bebida vegetal não é. A bebida vegetal é um produto que o homem inventou. Então, você pode ir para o sem lactose, mas atenção ao desconforto que ainda pode haver. E num outro ponto de partida, você vai para as bebidas vegetais, para os iogurtes vegetais, tá bom? Então, mamãe, eu relacionei, fiz questão de deixar no meu computador esses pontos para você fazer o seu exame de consciência.
Também coloquei outros pontos importantes aqui, que é mostrar para você que quando o seu filho tem uma recusa frequente a determinado grupo alimentar, você tem carências de inúmeras vitaminas. A, C, K, D, ferro, zinco, cálcio, selênio, magnésio. A nossa alimentação é equilibrada com as vitaminas e minerais que contém nos legumes, frutas e verduras. Seu filho excluir um grupo inteiro de alimentos não está certo. A recusa alimentar do seu filho tem sim impactos no desenvolvimento dele. Tem impactos em carências nutricionais e tem impacto no crescimento. E agora você nunca mais vai esquecer disso. Porque quando você aprende isso, você passa a ser a dona da tomada de decisões, sabe? Quando você escuta de um profissional médico ou de um outro nutricionista, porque somos diferentes sim, e esse outro nutricionista fala assim, porque ele só tem 6 anos e ele vai passar a comer quando ele for mais velho. Muito difícil. Existem os milagres, a criança que realmente passa a comer porque entendeu na vida, lá na adolescência, que tem que comer. Mas olha quanto tempo, desde o nascimento até os 13 anos, quando a criança despertou para a vida, e eu tenho adultas. Não é novidade para você que já é meu seguidor de mais tempo. Eu tenho adultas que são seletivas. Com 29 anos, com 31 anos, fala, Jaque, eu não consigo. Eu vejo uma maçã, parece que é uma pedra. Não dá para comer. E sabe que é importante, sabe que é cheirosa e sabe que é gostosa, porque todo mundo fala, mas não consegue comer. Se eu não visse com os meus próprios olhos, eu ia falar que isso era uma pegadinha, isso era uma mentira. Porque ela se lembra claramente dos traumas de infância, quando forçavam ela a comer. Então, não é brincadeira, não é uma fase que passa, não é frescura, não é birra. A Aline está concordando comigo. Ou seja ela, ou algum familiar, alguém que ela conheça, que seja seletivo assim. E é muito ruim, é muito difícil, é muito dolorido. O acompanhamento precisa ser multiprofissional, porque ela está num nutricionista para falar com ela que ela deve comer maçã. Mas ela tem um bloqueio para o consumo de maçã e eu preciso do psicólogo comigo. Eu preciso do caminhar junto de todos. Eu preciso dos exames de sangue que eu mesma posso solicitar para poder identificar se aqueles exames estão condizendo com uma realidade de saúde. Como que eu vou deixar essa mulher deste modo? Sim, mas nem sempre ditamos na infância essa seletividade. Pode ser de adultos. Eu posso ter hoje um adulto que foi forçado a comer determinado... Eu conheço, inclusive, uma adulta que foi forçada a comer determinado alimento porque ia ser feio não comer aquilo naquele dia. Já ela não pode nem ouvir falar que ela arrepia. Uma única vez que ela foi forçada a comer algo e ela não pode passar nem perto. É muito interessante no sentido de saber que o cérebro, ele é mandatório, né? Ele vai nos levar para o caminho que a gente quer ou ele vai nos afastar daquele caminho. Imagina o seu filho, que não tem ideia nem da metade do assunto que estamos tendo. Por isso que eu te chamo para a responsabilidade, para o compromisso, para a autoridade, para o querer, para o gostar de alimentar o seu filho. Quando você encaixar essas qualidades, ninguém te segura. Aí a gente não precisa de uma live mais de 40 minutos. Uma live de 10 minutos vai ser o suficiente que você vai falar, Jaque, ok, vou fazer. Vai ser, ok, compromisso feito. Ácido fólico 11, tá ruim? Tá bom, tá bom. Tem problema? Não, ácido fólico de 11. É porque eu vi um D, achei que era uma vitamina D. Sim, tá bom, ácido fólico de 11. E vitamina D que não. Vitamina D, bota mais número aí nesse 11. Tem uma sobrinha de 17 anos, desde os 14 não come carne vermelha. E sempre vejo que ela se reclamar que tá fraca. Tá vendo, Aline? É muito interessante essa nossa conversa, né? E eu agradeço muito a sua troca aqui comigo, que as outras mamães e famílias também escrevam, porque eu não estou dizendo de achismo nenhum.
São muitos anos de estudos, né? Tanto lá na cadeira acadêmica, que foi o tempo da faculdade, quanto agora, mesmo a profissional. Eu estou inscrita em 3 pós-graduações. Não me pergunta como. Não me pergunta. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu tenho nutrição e autismo, que é extremamente fundamental para o meu trabalho. Eu tenho nutrição e fitoterapia, que é a prática da prescrição desses suplementos que vão auxiliar sem contraindicação, não faz mal em nada e auxiliam completamente a saúde do indivíduo. Inclusive, a Nildinha que falou comigo de gastrite, tem um fitoterápico que é próprio para gastrite. E eu tenho um paciente adulto que faz um uso. Ele falou assim: Jaque, posso te contar uma coisa? Por que eu não te conheci antes? Eu não tenho mais dor de estômago. E ele tá para fazer endoscopia agora, para poder verificar, porque realmente a dor já não existe. E ele só não fez endoscopia antes porque o médico não pediu, né? E o nutricionista não pode solicitar endoscopia, eu posso solicitar exame de sangue. O exame de sangue maravilhoso, maravilhoso. E ele caiu a ficha, é um homem, para você ver que o homem tem disciplina. Caiu a ficha dele sobre a alimentação. Aquela história de estar numa indústria, na fábrica, né, que ele trabalha, e comer o arroz, o macarrão, a lasanha, o filé de frango frito, e tudo que tá lá, porque eu tenho que ficar forte, porque eu trabalho muito. Ele tem uma alimentação completamente diferente e saudável e natural e rápida e fácil e prática e sem dor, com fitoterápico. Então é nutrição no autismo, nutrição e fitoterapia e a nutrição funcional, aquela que eu vou atuar, como que eu vou te explicar? De modo que é como o seu organismo funciona, como que você que tá aqui, Nildinha, Manu, Solange, Iago, Celina, Aline, como que o seu organismo se comporta com a alimentação. Não é receita de bolo. Eu não tenho nenhum paciente que eu vou abrir uma gaveta e vou entregar, falar, ó, dieta de 1.200 calorias, faça. Não tenho. E eu também não faço isso com seu filho. O seu filho, para ele sair da carência nutricional, para ele melhorar essa qualidade de vida e sair desse impasse, que é o desenvolvimento infantil que está travado, eu vou cuidar individualmente do seu filho. E ele não recebe uma receita de bolo, ele recebe um plano alimentar para ele. Muito bom, né? Por isso que eu adoro, a gente já esgotou os nossos 40 e poucos minutinhos. Eu peço 30, excedo para 40, mas eu estou excedendo para quase 50. Uma mamãe falou aqui comigo, a doutora Eva Sobrinha não conseguiria completar a alimentação, conseguiria completar a alimentação com esses suplementos. Conseguiria. Primeiro é só entender por que realmente ela não come a carne vermelha, né? É uma opção, é um trauma, às vezes nem o adolescente sabe. Eu já tive uma adolescente que quando eu perguntei, por que você não come carnes? Essa é nenhuma. Por que você não come carne? Deu aquele silêncio na sala. Falei, por que você não come carne? E ela não falava nada. Falei, é uma defesa dos animais, é o sabor, é a textura. Ela não sabia o porquê. Eu posso te contar hoje? Ela adora uma carninha de peixe. Adora. Gosta da textura, gosta do sabor. A mãe dela falou que eu ganhei uma fã dos peixes. Ela gosta muito de comer porque ela não sabia por que ela não comia. Para mim, é influência, seja da mídia, seja das amizades, seja de livros. Eu tenho uma menininha de 9 anos que não come carnes porque numa leitura infantil falava mal do consumo de carnes. E ela travou. Não come nenhuma carne por causa deste abençoado, para não falar o contrário, livro. Não come carnes por conta dessa leitura. Uma leitura de sala de aula. E ela absorveu aquele conteúdo do jeitinho dela e eliminou a carne da vidinha dela. Então, a sua sobrinha entendeu por quê. Se tem um sentido, eu vou respeitar, mas eu vou conduzir de modo certo para que ela fique saudável. E sim, os suplementos podem ser muito bem-vindos, Aline. Conversa comigo depois no direct, porque eu consigo ajudar melhor e fazer um agendamento para ela, tá bom? Mamães todas, papais, tios, vovós, cuidadoras que estão aqui, muito obrigada. Aqui você aprendeu de forma clara, aprendeu de forma segura os impactos que a alimentação insuficiente, a alimentação deficiente da criança do qual você está aqui, né, querendo cuidar, está causando
no desenvolvimento infantil. A carência nutricional que essa criança está tendo, a irritabilidade, a dificuldade de estudar e tudo. A live, ela é média, vai falar curta, mas não foi tão curta. Ela é média, mas ela é precisa. Se não for assim, a gente não consegue caminhar com nossos filhos saudáveis para a vida adulta saudável e uma velhice saudável. Tanto queremos, né, chegar na velhice bem, mas só lá que eu vou pensar? Só quando eu ficar velhinho? Ah, agora eu fiz 60 anos, agora eu vou me cuidar. Não. Agora você não planta nada, agora você só colhe. E aí é que eu quero chegar. Por isso a minha decisão é alimentação infantil. É a prioridade da minha família, é a prioridade da minha casa, da minha filha. E eu quero que você também assuma essa responsabilidade que vai ser muito boa. E aí, a Aline já não sabe, não sei por que ela não come carne. Faz essa pergunta. Fala, por que você não come carne? Fala pra tia, mas um bate-papo muito descontraído, tá, Aline? Não é uma intimação, não. Aqui, por que você não come carne? Fala aí. Não. Fala, amor, por que você não come carne? Conta pra tia. Ela pode engasgar, ou ela pode falar, tia, eu não como por isso, isso e isso. E aí você vai entender para poder melhorar, tá bom? Muito obrigada a todas, o seu tempo ele é muito importante, ele é muito valioso e como eu sou grata. Como eu sou grata a você aqui, vem... Ah, obrigada, Aline, eu vou depois chamar no direct e a gente vai conversar lá. Então, eu quero que você que tá aqui também possa entrar no meu grupo gratuito. Acabou a live, não vai ficar salva aqui nesse perfil do Instagram. Você vai entrar no grupo gratuito que o link tá na bio e vai para dentro do grupo, ficar pertinho de mim. Informações exclusivas, a gente está com um calendário do Advento Nutritivo para a gente fechar. Gratuitamente, eu estou dando todos os dias uma atividade nutritiva para a criança. Então, a espera do Natal mais inesquecível. Eu ia falar mais encantadora, é a espera do Natal inesquecível aí na sua casa. Então, entra. Ah, Marli entrou. Maravilha, uma paciente minha, que é a prova viva de tudo que eu tô falando. Então, você entra no grupo gratuito, lá tem as atividades. Então, são brincadeiras com alimentos. Pensa, tudo que eu quero, brincar e comer, brincar e me divertir. E o seu filho também quer isso. Tá bom, mamãe? Tchau, tchau pra você. Até o próximo encontro. Até a próxima sexta. E lá no grupo você vai conversar comigo sempre que precisar. Tchau, tchau!